problemas técnicos que acontecem, apesar de toda a preparação. Isso é inevitável muitas vezes, né? Mas estamos aí. Sejam bem-vindos. Um abraço a todos que estão ao vivo. Também ao Carlinhos César, que está nos trabalhos técnicos, que resolve tudo. Apesar de todos os percalços, apareceu aí um obsessor eletrônico para nos atrapalhar. Mas estamos aí. E nosso abraço também ao Luiz Carlos Barbosa Nunes, secretário do Bacelli, ao Lázaro, que também está nos trabalhos técnicos ali com o Bacelli. E nosso abraço ao nosso amigo Carlos Bacelli. Seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu já colocar você aqui. Aí, está nos vendo e ouvindo? Sim, estou vendo e ouvindo. Um grande abraço. Felizmente, superamos essa pequena tempestade e o sol está brilhando, né? É verdade. Obrigado, meu amigo, por aceitar o nosso convite, por estar aqui disponibilizando o seu tempo. Vamos conversar alguns assuntos, não é? E queria que você começasse dizendo para nós o seu dia a dia de atividades, quantas atividades na produção de livros, psicografia, o trabalho social, as palestras, como você organiza esse tempo para ter um proveito tão grande, né? Um rendimento tão grande, com tanto trabalho e com tanta dedicação. Olha, Fernando, a gente procura se espelhar nos exemplos de Chico em termos de aproveitamento de tempo, não é? Uhum. Porque, de fato, o Chico, ele era campeão nessa questão do aproveitamento do tempo. E nós procuramos, assim, metodizar as nossas tarefas, as nossas atividades, porque você sabe, né, temos tarefas também familiares que nos requisitam, sim, sim. E temos tarefas assistenciais que nos requisitam. No Lar Espírita Pedro e Paulo, são 25 idosos de ambos os sexos. Precisamos estar atentos também em relação a funcionários e tudo mais. Mas procuramos disciplinar o nosso tempo e com essa disciplina, somente à custa dessa disciplina, nós conseguimos cumprir com todos os nossos deveres e com as nossas obrigações. Pois é, eu gostaria justamente que você falasse do trabalho social com os idosos no Lar Espírita Pedro e Paulo, que é tão importante. Nós vamos também colocar aqui na tela, para quem quiser colaborar, a conta bancária certinho daqui a pouco, que é um trabalho muito bonito e que é uma responsabilidade constante para manter tudo aquilo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de tantos anos que você já faz. O Lar Espírita Pedro e Paulo é departamento da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que frequentamos há mais de 50 anos. O lar já conta com mais de 30 anos, não é? Nós temos aqui os velhinhos que residem conosco, na verdade chega a ser quase um pequeno hospital, não é? Porque muitos estão na cama, se alimentam através de sonda, necessitam de cuidados constantes, estão na cadeira de rodas, problema de amputação dos membros inferiores, outros com problemas visuais, outros com problemas psiquiátricos, Alzheimer, enfim, essa gama toda. Mas o Lar Espírita Pedro e Paulo, a assistência do lar, ela não se restringe aos velhinhos que residem aqui conosco. Nós temos 250 famílias cadastradas, famílias necessitadas aqui da periferia, principalmente do bairro aqui, bairro de Lourdes, bairro Mangueiras. Nós temos um outro grupo avançado lá no bairro Mangueiras, evangelização da criança, estudo do Evangelho, passe, distribuição de sopa, orientação para gestantes, e corte de cabelo,
fazemos a barba de quem precisa, enfim, é um trabalho muito grande. E as cestas básicas, não é, Peron? E nós somos 250 famílias assistidas com alimentação. Mensalmente isso? Não, semanalmente. Nossa, impressionante. Esse trabalho é semanal, não é? Aos domingos, lá no bairro Mangueiras. Agora, aqui no Pedro e Paulo, é todo dia, né? Nós estamos aqui normalmente antes das 5 da manhã. Nossa! Antes das 5 da manhã, nós estamos aqui para o serviço, para a tarefa da psicografia, quando os espíritos estão trabalhando em algum livro, não é? E ficamos aqui na psicografia até por volta das 7h30 da manhã, na revisão também das páginas que os espíritos escrevem, e depois saímos para a luta, para a vida diária. 2 netas residem conosco, comigo e com a Márcia, em nossa casa. Então, é muita correria, mas temos amigos também que nos auxiliam muito, que nos ajudam em nossas tarefas. Olha que amplitude de atividades, e por isso, pessoal que está nos assistindo, como é importante colaborar, porque é uma responsabilidade constante, os gastos são constantes. Então, a gente vai colocar agora aqui na tela, vocês estão vendo aí, a conta bancária para quem quiser colaborar. Vocês estão vendo aí o CNPJ da empresa, né, ou melhor, da casa, e também a conta bancária do Itaú. Quem tiver aí com o celular, fotografa essa imagem para vocês depois ter o registro. Mais para frente, espero que a gente lembre de colocar novamente a conta bancária para quem quiser colaborar com qualquer quantia, que vai ser uma ajuda muito importante. Então, fotografem aí a tela. Essa transmissão também vai se transformar no vídeo da semana do Projeto Saber e Mudar, que vai ser lançado quinta-feira que vem. Então, quem perdeu hoje também pode assistir na quinta-feira. E, Bacelli, queria que você falasse também um pouco das suas obras agora, dos 210 livros publicados, que, olha, é impressionante a quantidade e a qualidade desse material. Nós temos falado e transmitido constantemente pelo Projeto Saber e Mudar trechos desse conteúdo, né? Depois a gente vai mostrar também na tela aqui a relação completa das obras do Bacelli, atualizada para quem quiser pesquisar, e que você falasse um pouco desse trabalho que envolve tantos autores espirituais, Irmão José, Inácio Ferreira, Odilon Fernandes, Paulino Garcia, Domingas, Euríclides Formiga, né? Outros autores espirituais, e também as suas obras de punho próprio, digamos assim, não psicografadas, que são as biografias de Chico Xavier, os livros em parceria com o Chico Xavier, que aí também seriam mediúnicos. Fala um pouco para nós desse trabalho. Para quem não conhece, já é muito conhecido, né? Mas fala um pouco mais. Olha, Peron, essa obra dos espíritos, sinceramente, eu não teria condições de realizar essa obra por mim mesmo. Essa tarefa é uma tarefa que os espíritos realizaram e continuam realizando. Eu mesmo sempre escrevi, biografando a vida de Chico Xavier, tendo a preocupação de documentar a vida de Chico Xavier. Publicamos vários livros, e nos livros que publicamos sobre a vida de Chico Xavier, contamos até mesmo com a colaboração dele, porque quando encarnado, ele, sabendo de nosso trabalho, conhecendo o nosso trabalho de perto e tendo confiança no trabalho que nós realizávamos e realizamos, ele nos encaminhava muita documentação, jornais antigos, revistas antigas, entrevistas antigas, recortes de jornais, e nós fomos, então, trabalhando neste sentido. Mensalmente, durante muitos anos, escrevíamos um artigo nas páginas de A Flama Espírita, um mensário aqui da cidade de Uberaba, talvez um dos jornais
da doutrina espírita, um dos mais antigos, um dos mais tradicionais, que inclusive chegou a ser dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira, quando o Dr. Inácio estava encarnado. Ele era também articulista do jornal. Então, essa obra, Perón, é dos espíritos. Eu, por mim mesmo, eu não conseguiria, eu não acredito que chegamos onde chegamos. Realmente, eu não creio. Porque quando eu penso assim, bom, os espíritos agora esgotaram o assunto, não tem mais... Por exemplo, Dr. Odilon tem mais de 30 livros sobre mediunidade. Vejamos bem, mais de 30 livros sobre um assunto específico. Quando ele termina de escrever um livro, eu falo assim, bom, agora o doutor Odilon não vai ter mais nada para falar. De repente, ele vem com um assunto diferente. E é impressionante porque as obras do Odilon Fernandes sobre mediunidade, a gente lê todas elas e a gente percebe que ele consegue não se repetir, ele revisita muitos temas diferentes e sempre aprofundando e colocando um ângulo que a gente não tinha pensado sobre o assunto, né? É impressionante. É verdade. Então, ele vai se aprofundando cada vez mais e talvez, né, com certeza, por encontrar um melhor campo em mim, na condição de intérprete, na condição de médium, porque o médium também ele vai amadurecendo, o médium vai também, vamos dizer, adquirindo mais experiência, não é? Na lida com a mediunidade, no trato com a mediunidade. Então, eu imagino assim, à medida que a gente evolui, vamos dizer, como médium, né? Que a gente avança como médium, os espíritos vão avançando, não é? E também à medida que há receptividade, porque nós percebemos que, às vezes, os espíritos querem falar muitas coisas, mas eles notam que a receptividade, o terreno ainda não está preparado, não é? Ainda não está exatamente preparado. Então, às vezes, eles dão um toque. Vejamos o caso do Dr. Inácio Ferreira, né? Quando ele falou pela primeira vez em reencarnação no mundo espiritual. Exato. Houve assim, muitas pessoas aceitaram com uma naturalidade muito grande, como eu próprio. Eu mesmo, porque eu nunca via, Perón, eu confesso aqui que eu nunca havia pensado neste assunto, reencarnação no mundo espiritual. Tanto é assim que quando o doutor Inácio fala no assunto pela primeira vez no livro Na Próxima Dimensão, que inclusive acho que foi o livro dele que mais apanhou, mais foi alvo dos inquisidores. Exato. E assim mesmo já alcançou a marca dos 100 mil exemplares. E é interessante, está beirando os 100 mil exemplares. Hein? Exato. E é interessante que quem acompanha as obras do Inácio Ferreira, falando dele agora, a gente percebe a argumentação em mais de 40 obras, depois a gente vai mostrar o número exato de obras, 40 obras, e a argumentação que tem como base a codificação kardeciana, quer dizer, não é nada inventado, tirado do nada, e também a própria obra de Chico Xavier. Quer dizer, é uma coisa lógica, bem embasada, não é? Sem dúvida. O doutor Inácio, ele procura a codificação, não é? Tanto é assim que, por exemplo, a respeito de nossas obras, das obras dos espíritos, por nosso intermédio, às vezes um contestador ou outro diz assim, este assunto é antidoutrinário, mas não aponta. Mas não aponta qual que é o assunto antidoutrinário e não aponta, vamos dizer assim, onde é que está contrariando, onde é que contraria Kardec, onde é os princípios básicos da doutrina. Pois é. Não é? E também Emmanuel, André Luiz, que o doutor Inácio faz sempre questão de destacar e de convidar as pessoas
ao estudo. Eu já ouvi de muitas pessoas, Pedro, você sabe, a gente não deve estar falando isso na condição de médium, mas eu já ouvi de muitas pessoas, assim, olha, Bacelli, através do Dr. Inácio Ferreira eu estou compreendendo melhor André Luiz. Ou através do Dr. Inácio Ferreira eu resolvi reler André Luiz. Estou relendo André Luiz. Eu falei, ótimo. Não é? Se as obras do Dr. Inácio Ferreira estão trazendo esta contribuição, não é? No sentido de que as pessoas releiam André Luiz e procurem perceber a riqueza de informações, não é? Já está ótimo. Não é? E exatamente a gente vê assim que o Inácio Ferreira, e não só ele, mas você próprio também nas palestras e outras obras, Paulino Garcia, passagens e tal, que a gente percebe pontos da obra de André Luiz, Emmanuel também, mas falando do André Luiz, que sozinho a gente não tinha percebido, né? Então, isso que é interessante, porque você aprofunda e põe uma lente de aumento ali. Então, quer dizer, ajuda a estudar, a gente aprende ali e aprende estudando, lendo novamente, relendo André Luiz, né? Isso também, Peron, nós aprendemos com Chico, porque aqui nas reuniões do Abacateiro, não é, a sábado à tarde, nas reuniões do Abacateiro, o Chico às vezes pegava lá um pequeno parágrafo ou uma pequena frase lá do texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel, através de Chico, ficava comentando aquela frase, não é? Ficava comentando aquele parágrafo, não é? Porque normalmente a gente quer ler a página inteira, a mensagem inteira, para fazer depois um comentário. É um comentário geral, não é um comentário geral. E não nos detemos ali, vamos dizer, não paramos nos detalhes, não é? E realmente, às vezes, principalmente nos livros de André Luiz, né? O livro Nosso Lar, com lá seus 50 capítulos resumidos, eu nunca vi uma obra tão assim sintetizada e tão profunda e com tanta informação. Nenhum parágrafo foi escrito por ser escrito. Cada parágrafo ali tem informações importantíssimas. E às vezes as pessoas efetuam a leitura da obra e não percebem, não é, Peron? Fazem tudo de maneira apressada e pensam que sabem, às vezes para depois criticar, né? Mas graças a Deus tem também aqueles que prestam atenção e se dedicam a estudar, né? Nós vamos, antes de seguir, queria que você falasse também do irmão José. Vamos entrar no site do Projeto Saber e Mudar. Carlos vai me ajudar, o Carlinhos César agora, para a gente acessar. Aí é o site do Projeto Saber e Mudar, em que está a relação completa das obras do Bacelli. Só vou aguardar aqui o comando aí. O pessoal está vendo, deve estar vendo aí, né? Então, olha, a gente vai aqui em textos, autores em destaque, e vamos aqui, Carlos Bacelli. Pessoal, esse é um link permanente, deixa eu aumentar, que está um pouquinho apertado aqui. Aí. É um link permanente que o pessoal pode acessar e ele é constantemente atualizado. Assim que Bacelli lança uma nova obra, nós colocamos aqui. Então, olha, aqui está a relação completa das obras de Bacelli, que não tem mais nenhum lugar. Essa aqui foi checada, muitos anos de pesquisa, né? Então está o conteúdo completo e organizado por ordem cronológica, ordem alfabética, título. Vamos aqui, por exemplo. Então aqui tem a relação completa das obras por ordem de lançamento, tá vendo? Aqui título, os autores, mediúnico espiritual, a editora e o ano de lançamento, né? Então está tudo atualizado, até a última obra que também vamos falar hoje, que é o Chico Xavier e Carlos Bacelli, Amizade e Parceria, que foi lançada esse ano. Então, voltando aqui, a gente tem por ordem alfabética título, a mesma relação, né? Aqui temos a relação por ordem alfabética autor espiritual, vocês veem aqui, né? Vários autores, a ordem alfabética todos eles, também constando o ano de lançamento, etc. Aqui as obras em parceria mediúnica com Chico Xavier
que são 10 títulos, e esse 11º que foi lançado ano passado, na verdade é uma coletânea que a editora fez, a IDE, Instituto de Difusão Espírita, lançado ano passado com a junção de 2 obras, mas Bacelli e Chico Xavier trabalharam juntos na psicografia de 10 obras. Aqui também tem a série, pulamos esse, biográficos de Chico Xavier. As obras que Bacelli organizou, escreveu de punho próprio somente sobre vida e obra de Chico Xavier, são 24 títulos até agora, sem dizer as passagens em muitas outras obras estudando vida e obra de Chico, né? Que não estão aqui diretamente, que são obras de Inácio Ferreira, por exemplo. Aqui o tema mediunidade, diversas obras, não só do Odilon Fernandes, mas tem Ramiro Gama, Domingas, etc. 35 obras, para quem quiser aprofundar esse tema. Aqui a série Domingas, obras pelo Espírito Domingas, são 4 até o momento. A série Inácio Ferreira que estávamos falando, tudo em ordem alfabética, não, a ordem de lançamento. A primeira no ano 2000 e a última foi lançada esse ano, Dr. Inácio Responde. Portanto, 47 obras de Inácio Ferreira por Carlos Bacelli, quase 50 títulos. E são 50 títulos substanciosos, né, volumosos, com muito material de estudo. Aqui a série Euríclides Formiga, temos aí 11 títulos. Aqui está, no caso, também em ordem cronológica de lançamento. Série Irmão José, que a gente ama o Irmão José, impressionante a qualidade de conteúdo e forma do Irmão José. Aqui também aqui está em ordem alfabética. São até o momento 43 obras, inclusive alguns romances, a gente vai falar daqui a pouco, romances históricos. E série Odilon Fernandes, que já comentamos também, estudando a mediunidade em detalhes, muito agradáveis, como todas as obras do Bacelli, muito bem escritas, não é? E com um aprofundamento impressionante do tema. São 24 obras do Odilon Fernandes até agora, que estão em ordem alfabética. E, por fim, a série Paulino Garcia. São 12 obras até agora, muito boas também, as obras do Paulino Garcia. Aproveitando rapidamente, vamos aqui nos vídeos do Projeto Saber e Mudar, que no ano passado lançamos uma série de vídeos estudando as obras do Bacelli aqui, obras de Carlos Bacelli. E também em comemoração aos 50 anos de mediunidade do Bacelli e às 200 obras publicadas, esse índice Bacelli atingiu ano passado. Então fizemos esse vídeo aqui, são vários, em cada um deles nós estudamos trechos de 3 obras diferentes do Bacelli. Aqui temos, não sei quantos são, mas uma boa quantidade de vídeos, né? Interrompemos a série por aqui, mas mais para frente vamos retomar. Então o pessoal pode acessar também esse material. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para a live. Carlos vai me ajudar aqui. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, Carlos. Volta lá para nós. Aí. Então, bacana, o pessoal pode estudar esse material. E, Bacelli, queria que você falasse agora, então, um pouquinho sobre o Irmão José, que a gente ama, que tem uma quantidade de obras e uma qualidade de síntese e de aprofundamento dos temas impressionante, né? Olha, Irmão José foi o primeiro espírito que se comunicou por nosso intermédio através da psicografia. No entanto, eu já o tinha ouvido em uma mensagem psicofônica através da Domingas, quando a Domingas estava encarnada. Certa vez ela visitou a Casa Espírita Bittencourt Sampaio, participando de nossa reunião mediúnica, e Irmão José se comunicou. Mais tarde, Chico nos informou que Irmão José era o mesmo espírito, que também se comunicava através de Dona Maria Modesto Cravo, e que, inclusive, também havia inspirado
na fundação do sanatório espírita, não é? E Chico Xavier, ele teve o capricho que ele foi a Pedro Leopoldo, e lá em Pedro Leopoldo, na casa que ele morava, ele tinha lá um quartinho fechado, com muito livro, muita documentação, muita coisa. Quando ele voltou lá de Pedro Leopoldo, ele falou assim: Bacelli, eu trouxe para você uma relíquia. Aí ele me entregou num envelope, eu abri, uma flama espírita muito antiga, quase enrolada assim, quase se desfazendo, enrolada num papel celofane, né? Um papel branco assim, e disse: olha, aí está uma mensagem das mais raras, das mais antigas, de Irmão José, pela Dona Maria Modesto Cravo. E tem também algo curioso, né? Porque quando nós começamos a psicografar lá a mesa do Grupo Espírita da Prece, a convite do próprio Chico, né? Psicografando lá no Grupo Espírita da Prece, e quando nós recebemos a primeira mensagem lá de Irmão José também, o Chico, ele virou-se para mim e falou assim: eu tenho a impressão de que eu já ouvi essa voz. Né? Quando eu terminei de ler a mensagem, não é? Eu falei assim: gente, mas eu li com a minha voz. Chico falou assim: eu tenho a impressão de que já ouvi essa voz, não é? Então, não sei se naquele momento também Irmão José nos envolveu, não é? E Chico depois disse assim: essa voz é do espírito de Irmão José. E ele nos deu outras informações também a respeito do espírito de Irmão José, que é um espírito vinculado ao movimento espírita, à divulgação da doutrina espírita aqui no Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, não é? E que também já esteve noutros tempos, participando daquela pleide de espíritos lá, quando da codificação. E sem dúvida, porque a gente percebe a elevação de Irmão José, né? Porque os livros dele, aqueles de mensagens especialmente, a gente percebe a inteligência dele, né? Analisando os mais diferentes assuntos com simplicidade e ao mesmo tempo com uma poesia impressionante, né? Sem falar dos romances históricos, que imagino que tenha sido uma experiência para você muito interessante da psicografia, porque se tratam de fatos históricos importantes, como, por exemplo, Nos Céus da Galha, sobre a passagem de Allan Kardec naquela época, e outros tantos assuntos que estão por ali. Fala um pouco como é que foi a psicografia, especialmente desses romances históricos, né? O Jesus de Nazaré, que também é lindíssimo, e Vianney e Curadas, né? Então fala um pouquinho especialmente desse. Que agora este livro, o Vianney Curadas, ele foi traduzido para o inglês. Olha que beleza. E vai ser publicado agora na Amazon. Eu tenho ele aqui. A capa ainda não estava adaptada para o inglês, mas ele foi traduzido para o inglês. Olha que beleza. Você pode até colocar já aí, Pedro. Esse livro traduzido por uma senhora que mora em Campinas, Dona Mari, não é? Uma senhora que traduziu o livro com uma facilidade medonha. É mesmo? É uma senhora que está com 80 anos de idade, mas parece que tem 50. O seu idealismo, a sua força e o seu amor à causa, não é? Então já temos este livro, mais um livro traduzido, né? O Vianney Curadas, traduzido para o inglês. Agora, a presença do Irmão José escrevendo esses romances é muito interessante, não é? Eu me lembro do Chico falar que ele acompanhava, via cenas, quando ele escrevia, por exemplo, há 2000 anos, Paulo Estevão, ele via aquelas cenas. A gente não pode dizer que percebeu, via da mesma maneira, porque Chico Xavier é único, não é? E a gente não vai dizer essas coisas, não. Mas a emoção do espírito, ao descrever a emoção de Irmão José, em todos os livros que ele escreveu, os 4 romances, né? Vianney Curadas,
nos céus da Gália, Tecla a primeira mártir do cristianismo, e também Jesus de Nazaré. Ele disse assim, olha, nós não pretendemos fazer uma biografia de Jesus de Nazaré, nós pretendemos escrever alguma coisa sobre Jesus para que as pessoas, os leitores, se familiarizem mais com o Evangelho, com as citações evangélicas. Tanto é assim que o irmão José, ele procura seguir ali cronologicamente, não é? Porque a verdadeira biografia de Jesus é o Novo Testamento, né? Está lá no Novo Testamento. Essa é a biografia do Cristo, né? E o irmão José pretendeu simplesmente, de forma romanceada, apresentar esse, vamos dizer, o Novo Testamento a pessoas que às vezes nunca leram o Novo Testamento, né? Porque tem muita gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não leu o Novo Testamento, os evangelistas, né? Não leram as epístolas, não vamos falar nem no Antigo Testamento, porque ao espírita, até bem pouco tempo, era até proibido ler o Antigo Testamento, né? Era realmente aqui em Uberaba, nos meus tempos de mocidade, os espíritas mais antigos, mais velhos, né? Não vou dizer todos, tem exceções. Os espíritas mais velhos, mais antigos, diziam assim, ó, a Bíblia é só do Novo Testamento em diante. Não adianta ler para trás, não percam tempo lendo para trás, o Antigo Testamento, né? E isso não é verdade, né? Porque a gente aprende muita coisa ali no Antigo Testamento, aprende muita história, muita filosofia, muita mediunidade, muito tudo, né? É verdade. Só precisa ter olhos para ler, não é? Então, pessoal, acesse lá que a gente mostrou aqui a relação completa das obras de Irmão José. Aproveitem esse material que está aí, né, para ser estudado mesmo. Aproveitem, se dediquem a buscar esses livros que são tão excelentes de conteúdo e que nos ensinam tanto para o dia a dia, que a grande coisa é essa, né? A gente se iluminar pelo conhecimento, pela análise e a prática no dia a dia, que se reflete no nosso trabalho espiritual, na nossa convivência em família e tudo mais, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos 2 livros que nós temos em parceria, mas antes eu queria falar de um assunto que o pessoal pediu e que nós precisamos tocar, não é? Que é a respeito, deixa eu só ver se eu estou na tela certa aqui, só um minutinho. A respeito das adulterações, um assunto triste, mas que precisa ser debatido, embora muitos não queiram. A questão das adulterações das obras de Chico Xavier, que tem vindo à tona. Bacelli publicou um vídeo, né, comentando, e o vídeo teve bastante repercussão, e a gente sabe que no vídeo ali, Bacelli colocou uma pequena parte, uma pequena amostra dessa realidade que tem acontecido, né? Então Bacelli vai comentar agora um pouquinho sobre isso. Olha, Fernando, essa questão da adulteração, isso aí não é algo teórico, isso é um fato, é só verificar. Isso está escrito, e alguns estão pretendendo negar essas alterações ou essas adulterações. Basta que a gente diga, por exemplo, que, vamos dizer, os versículos de um Novo Testamento foram todos trocados por uma tradução, dizem mais atual, dizem mais moderna, mas uma tradução que ainda precisa da aprovação dos doutores, dos exegetas, né? Porque, vejamos bem, você pega uma tradução do Novo Testamento, como a Bíblia de Jerusalém, você pega uma tradução lá do Novo Testamento, você percebe que ali vários especialistas da língua, em todas as línguas, não é? No grego, não é? Nas línguas faladas lá na Judéia, não é? Vários especialistas se uniram para poder fazer uma tradução tão fiel quanto possível. E a Bíblia de Jerusalém, ela é até cansativa de se ler, de tantas notas de rodapé, não é? Então começa por aí, não é? Altera a tradução lá da citação do versículo
Como disse um ex-presidente da FEB, o Perry, que foi meu amigo durante muitos anos, não sei se continua meu amigo, mas eu me hospedava na casa dele, lá em Araçatuba, ele se hospedava na minha casa, em Uberaba, e houve uma época que éramos muito amigos, eu, ele, o Nestor Mazotti, quando eles pertenciam à USE, o César era da USE de Araçatuba. Então, o César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, admitiu num vídeo, que parece agora que retiraram, não sei porquê, parece que foi retirado esse vídeo do ar, ele admitiu que houve esta adulteração. Agora, a minha opinião sincera, Fernando, é o seguinte: a FEB nunca vai admitir isto. A FEB não vai admitir isto e não adianta contemporizar. Eu acho que o que as pessoas que prezam a obra de Chico Xavier, defendem a obra de Chico Xavier, o que as pessoas precisam fazer é contratar um advogado competente ou então contar com o voluntariado de um advogado competente e acionar a Federação Espírita Brasileira juridicamente, não é? Com os estudos que estão sendo feitos, as palavras estão trocadas, eu já constatei por mim, palavras trocadas, verbos trocados, tempos de verbo trocados, um punhado de coisa trocada. E como disse o César Perry na entrevista que ele disse lá, a palavra-chave que é, às vezes, analisada por Emmanuel em sua página, essa palavra-chave já não está mais lá no versículo do Novo Testamento, porque admitiram uma outra tradução, não é? Isso aí é uma coisa inconcebível, porque a tradução do João Ferreira de Almeida, ela foi escolhida por Emmanuel. João Ferreira de Almeida não era católico, ele pertencia à Igreja Reformada, era um homem extremamente culto, e foi quem primeiro ele converteu, ele traduziu a Bíblia para o português. Então, isso foi escolhido por Emmanuel, não é? Então é o seguinte: a adulteração existe, a alteração existe, isto foi feito, não é? Não sabemos de que cabeça partiu, porque ninguém assume agora. Lá na FEB ninguém assume, não aparece a cabeça, mas a cabeça deve estar lá na diretoria. Não é? E deve ser uma cabeça que exerce, às vezes não é nem a cabeça de quem está na presidência, não é? Mas é a cabeça de quem está lá no departamento editorial, ou até na vice-presidência, não sei, está impondo a sua vontade. Então, o correto é o seguinte: o que tem que ser feito para parar com muito mimimi, com muito que não vai virar nada, o que tem que ser feito é assim, contratar uma banca de advogados e acionar a FEB e deixar a justiça decidir, a justiça comum. E, inclusive, também acionar a FEB no terreno dos direitos autorais, para ver se a FEB continua detendo exclusivamente, com exclusividade, os direitos autorais das obras de Chico Xavier, não é? Ou se já caíram de domínio público. Caso tenham caído de domínio público, então as outras editoras podem editar, não é? O que seria muito interessante, porque só assim o Vaticano desmoronaria, não é? Porque o que mantém a FEB em termos econômicos, ou pelo menos manteve durante muitos anos, foram as obras mediúnicas de Chico Xavier. Então, é o que eu penso, eu acho que o assunto tem que ser tratado a nível jurídico. Eu acho que chega também de ficar WhatsApp para cá, contratar advogados. Vamos perguntar se a Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil se interessa em abraçar essa causa, não é? Porque às vezes essa Associação dos Magistrados também é subserviente, então não adianta.
E os espíritas precisam também parar com essa história de achar que a gente está fazendo polêmica, que a gente está atacando esse ou aquele, que a gente quer criar confusão. Ora, se trata da obra de Chico Xavier, que nós responderemos pela omissão caso não façamos nada. Até onde pode chegar essa história se a gente não faz nada? Se a gente fica endeusando certas figuras do espiritismo ou certas instituições que, embora mereçam respeito, não podem ser endeusadas e que são falíveis e que são passíveis também de influência negativa do plano espiritual inferior para que isso aconteça, para essa intervenção na obra de Chico Xavier, né? Então o assunto precisa ser debatido, claro, com equilíbrio, mas com profundidade, com coragem e sem fuga, não é? Eu acho que realmente a intenção não é de polemizar. Ninguém está querendo polemizar. Não é polêmica e bater boca. E justamente por não querer polemizar, vamos juntar essas provas e vamos entregar para um advogado. Por exemplo, mesmo que esse advogado venha cobrar, nós podemos fazer um consórcio, não é? Entre nós, os amigos de Chico Xavier, que não têm compromisso com esse movimento de unificação, porque tem muitos que têm compromisso com o movimento de unificação e que não querem opinar, ficam em cima do muro. Uhum. Eles não querem opinar, porque eles amam muitos cargos que têm. Eles amam muitos cargos, eles adoram ser presidente, vice-presidente, secretário e não sei o que, adoram. Ô Peron, eu conheço o movimento de unificação por dentro e por fora, porque eu fui vice-presidente da Aliança Municipal Espírita em Uberaba em várias gestões. Eu fui diretor do Departamento de Mocidades da Aliança Municipal Espírita de Uberaba em várias gestões. Eu fui diretor do Departamento de Difusão Doutrinária da Aliança Municipal Espírita de Uberaba em várias gestões. Eu participei durante muitos anos da Cometrim, realizadas pela AME, Zona Sul, Zona Norte. A Cometrim é a confraternização de mocidades madurezas espíritas do Triângulo Mineiro, que infelizmente também acabaram com a Cometrim. A Cometrim acabaram com ela aqui. Era um movimento extraordinário, reunia 1.000 jovens, 1.200 jovens. Hoje vai lá uns 300 e se tanto, não é? Mas eu vou dizer a você, eu conheço o movimento de unificação, eu participei, eu sei como é que é. E a turma gosta mesmo de mandar. Então, e é importante também falar para quem está nos assistindo, que quem fica com dúvida, onde é que está, qual obra que tem essa adulteração, que pesquisem antes de ficar opinando na internet, à torto e à direito, sem reflexão nenhuma, sem material. Isso aí precisa uma dedicação mínima de tempo para a pessoa entender. Então nós vamos indicar aqui, o Carlinhos César, que está na técnica, vai nos ajudar a indicar uma página do Facebook. Carlinhos, se você puder pôr, deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Acho que o pessoal está vendo aí, né? Fecha só essa aba aí do lado, Carlinhos aí. Olha aqui. É uma página do Facebook em que está sendo colocada toda essa pesquisa. A página se chama Obras de Chico Originais Sim, Alteradas Não. A palavra correta seria adulteradas, né? Porque é exatamente isso que foi feito com as obras de Chico. E aí nessa página vocês vão ter postagens constantes de material indicando, comparando as obras, a original e a adulterada, para quem quiser se informar. Entram lá no Facebook. Fora isso, enquanto vocês anotam aí, tirem uma foto aí da tela, nós vamos também colocar, não precisa nem mostrar, Carlinhos, mas nós vamos colocar todo esse material também em links permanentes dentro do projeto Saber e Mudar, para ficar lá. Quem quiser pesquisar, não colocamos ainda, vamos começar a fazer isso, porque é muito material. Então não será por falta de provas que esse assunto vai deixar de ser debatido, até que a gente encontre e comece a ver, né, a solução disso tudo e a restituição da originalidade das obras de Chico Xavier. Carlinhos pode voltar lá para a live. A gente vai falar agora, vamos aguardar
A volta tem um delayzinho aí. Aí, nós vamos falar agora, para também não tomar muito tempo, que passa rápido, duas obras que fizemos em parceria com o Bacelli. Eu vou mostrar aqui só um minuto. Aí. Esta é a primeira obra, Um Passo Além, que foi lançada em 2017. Deixa eu ver se eu coloco a capa aqui em tela cheia para vocês. Aí. Então, essa obra está escrito lá o nome Carlos Bacelli e Espíritos Diversos, mas, para ficar claro, a psicografia não é de minha parte, é apenas do Bacelli, eu não psicografo, né? Organizamos o trabalho e escrevemos toda a parte inicial deste livro. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a contracapa. Contracapa aqui. E eu vou ler para o pessoal, para quem não conhece. Estudo isento e profundo sobre um dos mais atuantes e produtivos autores espíritas dos séculos XX e XXI, Carlos Bacelli. Não apenas pela incomum quantidade de títulos, mas sobretudo pela qualidade e embasamento de seu trabalho. Traz também a compilação de 50 textos de 50 livros diferentes do autor, além da relação completa de suas obras. Os que ousaram romper a rígida membrana dos preconceitos que protege os homens no líquido tépido e aconchegante das ideias já estabelecidas sempre sofreram as agressões correspondentes. Mas passado o caos da discórdia irrefletida dos que se consideram atingidos em sua zona de conforto, alcança-se uma nova atmosfera de conhecimento muito mais ampla, que vem proporcionar maior consciência e desatar as amarras da ignorância dominante, permitindo que se avance um passo além. Aí a capa, então, vocês podem buscar nas livrarias espíritas e na própria livraria LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, que publicou. Vamos mostrar também aqui, deixa eu voltar lá. Aí, uma outra obra que fizemos também em parceria, que foi lançada em 2018, Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a capa. Aí. Este é um trabalho extenso, são 540 e tantas páginas, que reunimos todo o material das obras de Bacelli, que apresenta a realidade, estuda a realidade do fato da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier, outro assunto que é muito discutido, mas que é preciso estudar antes de ficar também o pessoal negando a torto e a direito sem estudar. Então, este livro reúne todo esse material do Bacelli. Deixa eu ver se eu consigo colocar a contracapa aqui. Não. Capa contra capa. Aí. E a primeira parte nós que escrevemos, e a segunda parte, que é a mais extensa, contém ali todo a coletânea de todo esse material que discute esse assunto dentro das 210 obras de Bacelli. Não são 210 porque na época do lançamento ainda não tinha chegado em 200 obras, né? E eu vou ler aqui também para vocês a contracapa rapidamente. A verdadeira identidade é a grandiosa missão de um dos espíritos mais evoluídos, intelectual e moralmente, que já estiveram sobre a Terra. O tema Allan Kardec e Chico Xavier, muito além do que um caso de reencarnação, envolve seríssimas questões e nos conduz a terreno bem mais amplo, que contempla os fundamentos do Espiritismo e seu perfeito encadeamento histórico a partir do mais meticuloso planejamento do plano espiritual superior. Tanto os estudiosos espíritas quanto o grande público encontrarão aqui reflexões apuradas, exames judiciosos e apontamentos de valor documental para mais correto entendimento do assunto, sem as deturpações dos reacionários que, a serviço das trevas, pretendem deter o avanço da doutrina espírita e da mensagem de Jesus nas mentes e nos corações humanos. Mais uma vez aí a capa do Allan Kardec, deixa eu ver se eu ponho aqui, aí. O pessoal pode também encontrar nas livrarias espíritas e também na livraria da própria editora LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Deixa eu voltar lá para o Bacelli. Então, Bacelli, eu queria que você comentasse também especialmente esse segundo livro, Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão, embora você já tenha falado do tema assim vastamente nas suas obras, como está reunido aqui, e também nas suas palestras.
É interessante, Pero, porque esse pessoal, por exemplo, que está promovendo aí a adulteração das obras de Emmanuel, é o pessoal que não acredita de jeito nenhum que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. E para nós isso aí é algo mais do que claro, não é? Uhum. Que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec. Aqui em Uberaba nós tínhamos essa convicção através de vários espíritas mais antigos e de espíritas de outras cidades que vinham visitar Chico Xavier aqui. Nós lá, a turma da União Espírita Mineira, o Martins Peralva, Dona Nenê Aluoto e tanta gente e nesse livro aqui que você organizou, Allan Kardec, Chico Xavier organizou e escreveu, Identidade e Missão, nós percebemos que o espírito de Allan Kardec não pode ter sido outro, senão o espírito de Chico Xavier, não é? Vamos dizer assim, se Allan Kardec reencarnou, não pode ter sido outro. Se ele não reencarnou, ele se ausentou da responsabilidade que assumiu com a codificação da doutrina espírita, porque nunca mais deu o ar da graça, né? Nunca se comunicou por Chico Xavier, a maior antena psíquica, não do século, a maior antena psíquica de todos os tempos. Nunca escreveu uma linha através de Chico Xavier, não é? Ele desencarnou e ficou muito bem desencarnado, que nunca mais apareceu. Então, a lógica nos mostra a coisa. Uma vez alguém perguntou para Chico Xavier, Chico não gostava que se tocasse no assunto. Ele falava que era a reencarnação de qualquer coisa, para não ser Chico Xavier. Qualquer coisa. Ele falava, ele aceitava ser a reencarnação de qualquer coisa, para não falar que ele era a reencarnação de Allan Kardec, não é? Então alguém falou para ele certa vez sobre esse assunto que ele não gostava, perguntou se Kardec estava reencarnado, né? Ele respondeu assim, pode-se dizer que se ele estiver reencarnado, ele está trabalhando muito, ele deve estar trabalhando muito. Pronto, já falou. Olha, Pero, essa turma teimosa vai desencarnar teimosa. Agora eu gostaria de fazer aqui uma ressalva aqui, porque de fato precisamos fazer. Quando nós falamos a respeito do movimento de unificação, nós temos muitos amigos, muitos irmãos que militam no movimento de unificação e que são pessoas extraordinárias. Nós não podemos generalizar. Sim. Mas, assim, no geral, quando a pessoa assume um cargo qualquer, numa federação, vamos dizer, numa estadual, numa municipal, numa regional, às vezes muda muito a cabeça. E eu gostaria de que todos procurassem aí na internet, eu não sei se você também já viu, Pero, esse livro do Leopoldo Cirne, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele era vice do Dr. Bezerra. Quando o Dr. Bezerra desencarnou, Leopoldo Cirne assumiu. E ele escreveu uma obra que está esgotada, Anticristo, Senhor do Mundo. O Espiritismo em Falência, a obra cristã e o poder das trevas, em que ele fala justamente, Peron, a respeito do cuidado que se precisa tomar, não é? Que as instituições federativas necessitam de tomar com a doutrina espírita, não é? É verdade. E, Bacelli, antes de encerrar, que já está bastante avançado o horário, né? Estamos dentro do programado, apesar do atraso, né? Vamos falar também do último lançamento, que é o Chico, você deve estar com ele aí, né? O livro de número 210, olha aí, que beleza. São cartas...
Chico Xavier, Carlos Bacelli, amizade e parceria. E parceria, né? Isso. Vou mostrar, peraí, deixa eu pôr aqui. E parceria. Aí, olha que beleza. São cartas do Chico para você, né? Mais uma, porque já temos outras obras na mesma linha, né? Agora aqui nós transcrevemos alguns trechos que nós tínhamos suprimido nas outras publicações, sim. Não é? Nós aqui agora publicamos isto integralmente, não é? Cartas que Chico escrevia a mim e a Márcia, a minha esposa. Nós resolvemos fazer esse documentário porque muita gente fica falando do que não sabe e criticando e querendo destruir a pessoa, falando, não, isso, Bacelli e Chico nunca foram amigos, nunca houve amizade. Outros falam assim, não, houve rompimento, eles romperam e não sei o quê, e falam um punhado de coisa, falam o que quer. Falam o que quer. Então nós resolvemos publicar este livro para ficar como um documento, não é? E mesmo porque essas cartas de Chico Xavier são lances autobiográficos importantíssimos. Tem muitas lições ali para nós no dia a dia, não se trata apenas da correspondência entre vocês, né? Você vê as lições, você vê a personalidade do Chico falando sobre mediunidade, o Chico falando sobre a saúde dele, o Chico falando sobre as reuniões lá no Grupo Espírita da Prece, o Chico falando sobre a vida, sobre as instruções de Emmanuel, não é? E o Chico falando sobre as páginas que nós recebíamos e enviávamos a ele para revisar, não é? Porque ele, durante muito tempo, revisou as nossas páginas mediúnicas. E nós vemos ali também faz de conta que o Bacelli não está me ouvindo, vamos só eu falar aqui, os elogios todos, né, que o Chico fazia ao trabalho do Bacelli, a seriedade do trabalho do Bacelli, a evolução do trabalho psicográfico do Bacelli, as páginas dos espíritos, a beleza, o conteúdo, você veja que então está tudo ali para quem quiser ver o que Chico pensava a respeito do amigo Carlos Bacelli, né? E não só essa obra, como tem outras que contêm cartas, né, Bacelli, com esse material, e que inclusive tem a parte, a fotocópia ali dentro, para quem duvidar, né? A fotocópia das cartas originais. E nós temos elas todas aqui conosco. Quem quiser alguma prova, é só vir aqui em Uberaba, a gente vai mostrar de longe, não de perto, porque ainda podem avançar para querer queimar. Verdade. E, Bacelli, vamos falar novamente, então, colocar ali, para quem quiser ajudar a casa, o Lar Espírita Pedro e Paulo. E por falar em ajuda ao Lar Espírita Pedro e Paulo, nós precisamos mais. Você colocou a conta do Banco Itaú, ótimo, tem muita gente que mora fora, não tem como, mas nós precisamos realmente de alimento. Nós precisamos de alimento. Eu costumo dizer que nessa pandemia nós ganhamos muito álcool em gel, nós ganhamos muita máscara, nós ganhamos muitas roupas, assim, muitas proteções assim para as funcionárias e tudo, não é? Mas alimento mesmo é o que nós precisamos, porque 250 famílias. Nossa. E mais, aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, todos os dias comem 80 a 100 pessoas. Nossa. Todos os dias. É o café da manhã, é o almoço, é a janta, de 80 a 100 pessoas. Então, o que a gente precisa, a pessoa não precisa nem mandar o dinheiro, manda cestas básicas para o Lar Espírita Pedro e Paulo. A gente precisa de alimento, arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo. Então, tá vendo, né, pessoal? Então, quem puder, quem estiver na cidade ou nas imediações, ou que puder, que alguém entregue, levar esse material lá, né? Que vai ser, é uma ajuda muito grande para um trabalho que é constante, que se renova constantemente e os gastos não param, né? Então é muito importante. E agora no Natal, Peron, são 3.000 famílias. Nossa! Então. Que nós assistimos. 3.000 famílias e 1.500 crianças. Brinquedo para criança e tudo, né? No Natal. Para crianças. Então. E os brinquedos que nós distribuímos são brinquedos novos, não são brinquedos quebrados, que já não servem mais, são brinquedos 0 quilômetro. Que beleza.
Então é isso, meus amigos, e ó, vamos colocar novamente aqui na tela, aqueles que não, deixa eu ver por certinho aqui, acho que é isso. Aqueles que não estiverem na cidade ou que não puderem mandar pessoalmente lá os alimentos, que contribuam também com qualquer quantia na conta que vocês estão vendo aí. Eu não estou conseguindo ler aqui, porque acessar está num tamanho muito reduzido, mas vocês estão vendo aí a Casa Espírita, o CNPJ, né? O Banco Itaú, a agência e conta, fotografem a tela, vamos colaborar, porque isso é muito importante e que vai ajudar muitas e muitas pessoas. Deixa eu voltar aqui. Bacelli, meu amigo, muito obrigado por sua atenção, pelo seu tempo dedicado a conversar conosco. Suas palavras finais, o que você quiser falar, fique à vontade. Peron, eu é que agradeço e quero falar aqui de público a respeito da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Um trabalho tão amplo, constante, organizado, um trabalho de mérito, um trabalho bem fundamentado, falar de seu idealismo, do tempo que você dedica à causa espírita, porque você se ocupa da causa espírita quase que o tempo todo. Eu sei que mentalmente, pelo menos, é o tempo todo, embora você tenha o seu trabalho profissional, embora você tenha as suas atividades também, familiares e tudo, eu sei que você abraçou a doutrina com amor, com idealismo. Então, agradeço muito a você por tudo, que Jesus o abençoe e continue dando a você a força de que necessita para você continuar sustentando as suas convicções, as nossas convicções, que não são convicções pessoais. Nós estamos objetivando mais, é a causa, é a doutrina. Nós objetivamos a doutrina. O nosso propósito é a doutrina espírita. Então, que Jesus abençoe você e muito obrigado a todos os amigos que prestigiam as lives, não é? Que estiveram conosco, apesar dos problemas eletrônicos aí de hoje, mas graças a Deus saiu, não é? É isso aí. Obrigado, Bacelli, pelo carinho, pelas palavras, e nós todos nos espelhamos em Chico Xavier, né? Sem idolatria, mas com muito amor. Então ele é o grande exemplo para nós, para prosseguir cumprindo a nossa tarefa. Sem dúvida alguma. E obrigado, amigos que estiveram conosco esse tempo todo também. Aqueles que não puderam, o vídeo vai se transformar no vídeo da semana, vai ser editado bonitinho. E quinta-feira estaremos lançando esse material para quem quiser ver a qualquer dia, a qualquer hora. Obrigado também ao Carlinhos César, que esteve conosco nos trabalhos técnicos, excelente profissional, resolvendo todos os problemas. Se não fosse ele também, não seria possível realizar essa live. E estamos aí, meus amigos. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.